Livro de Gênesis, capítulo 32, eu lerei o texto, a igreja acompanha com atenção a leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois os bandos e o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse, se vier Esaú a um bando, e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás, são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor, Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos, falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele, direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o vaú do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas?
Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar. Senhor, te bendizemos pela tua palavra lida, por esse momento solene diante do Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, pecadores, que o Senhor se agrade em falar conosco, em nos receber nesse ato de adoração, em que ouvimos a tua voz, em que separamos tempo, oferecemos, ó Deus, os membros do nosso corpo para o serviço da justiça, para buscar o teu reino, anunciar a tua palavra. Exalta, ó Deus, o teu nome, a tua palavra. Ser exaltado e nos abençoa, ó Deus, o teu povo para a tua glória. Em Cristo Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o amor de Deus, ele não nos livra de passar por tempos angustiosos, tempos de crise. Alguns momentos como estes, causados pelo nosso próprio pecado, quando andamos desapercebidos, sem vigiar os nossos passos, quando estamos negligentes. E a Bíblia é clara quanto a isso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Lá no final do livro de Gênesis, Jacó se encontra com Faraó, e Faraó faz uma pergunta para ele, né? Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó responde a Faraó que os dias dos anos da sua vida são 130 anos, mas ele diz o seguinte: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais. Porque quem acompanhou já de perto a trajetória desse homem que Deus chamou por graça, viu o quanto ele teve que sofrer, mas Deus foi com ele. Ele era eleito segundo o decreto de Deus. Ele era o mais jovem, mas Deus lhe deu a bênção de Abraão. E apesar dele mesmo, Deus foi com ele e o abençoou. Mas, de fato, a trajetória, as peregrinações de Jacó foram muito penosas, porque, de fato, era também, além de eleito e justificado, era também um pecador, e Deus precisava tratar com ele. Deus está tratando com Jacó. Então, nesse capítulo, nós temos um momento de grande luta espiritual de Jacó, mas Deus o está conduzindo, Deus está tratando com ele. Jacó, ele faz a sua primeira oração no livro de Gênesis, nesse capítulo. Primeira oração registrada pelo autor sagrado está nesse capítulo, ao voltar da terra de Harã, onde ele saiu fugido do seu irmão, furioso, que o queria matar, porque ele primeiro comprou a bênção, o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, depois ele mentiu para o seu pai, tomando o nome de Deus em vão, e enganou o seu pai, recebeu a bênção, seu irmão ficou irado com ele. Mas agora ele retorna à terra e a memória que ele tem do que ele deixou foi de um irmão irado, furioso contra ele. E então ele teme o seu irmão, ele está orando. Nesse capítulo ele ora ao Senhor e Deus está também tratando com Jacó. Ele não é mais aquele Jacó que deixou a terra de Canaã,
Mas ainda nesse capítulo, Deus irá tratar ainda com ele, ainda de modo mais profundo, especial, no encontro com o próprio Jacó. Então o texto nos relata esse encontro, esse retorno. Havia um decreto de Deus, Deus o elegeu, e desde o ventre foi dito à sua mãe que 2 nações haviam no ventre dela, 2 povos que se dividiriam, e o mais jovem, Jacó, seria senhor, Esaú servo. Mas ao retornar à terra, nesses 20 anos de exílio, Deus prosperou grandemente a Esaú. Ele desapossou os horeus e tomou o monte Seir. Ele tinha territórios. E ao voltar, ele vem de encontrar Jacó com uma tropa de 400 homens. E é por isso que Jacó teme. Também eu creio, irmãos, que Deus levou Jacó à convicção dos seus pecados. A oração, ele faz uma oração onde ele revela nessa oração gratidão, confissão dos seus pecados. Ele diz na oração: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Ele pede por livramento. Ele ora nessa oração, baseando a sua oração nas promessas de Deus. Foi Deus que disse, veja o verso 9, no final ele diz, Deus disse a ele, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Então a oração de Jacó aqui nesse capítulo, ele invoca as promessas de Deus. Ele agradece, ele reconhece a sua pecaminosidade, ele pede por livramento. Deus haverá de cumprir as suas promessas através dele, apesar dele mesmo. Porque ele disse, te farei bem, te farei uma multidão que não se pode contar. Então, Deus trata com Jacó, ele está orando, ele está colocando a luz que Deus já lhe deu, o conhecimento em prática. Ele está praticando, ele está seguindo as pisadas dos seus pais, de Abraão e de Isaac. Mas nós vemos então toda essa aflição sobre a vida de Jacó. Meus irmãos, nessa primeira parte do texto, nós vemos que há fé e incredulidade. A fé misturada com incredulidade. Ele ora a Deus, mas ele teme. Há também uma ação nessa primeira parte que revela quebrantamento. Ele chama Esaú de Senhor. E tudo indica nessa passagem, há um debate dos comentaristas, se aqui é o Jacó trapaceiro, porque Jacó ele queria a bênção, mas ele usou dos meios carnais para obter a bênção. A mentira, a fraude, o engano, essa era a natureza dele. E então há uma dúvida entre os comentaristas, se esses presentes eram mais uma estratégia de Jacó, do enganador, do manipulador, daquele que quer administrar as coisas do seu jeito, ou se é aqui realmente um homem quebrantado. Eu creio que há um Jacó se manifestando, mas eu creio também que há algo que Deus já mudou nele, ele está convicto do seu erro, e há uma tentativa de reparar, embora ele saiba que Esaú será servo. E isso só se cumpre com a descendência. São os edomitas que irão servir Israel. Em vida, de fato, Esaú foi próspero e não chegou a servir a Jacó diretamente. Então há essa tensão nessa primeira parte. Ele ora, ele se apresenta aí diante do seu irmão, e isso é o que acontece até o versículo 21. Ele prepara um presente, então, para o seu irmão. Isso é durante uma noite. Mas durante um dia, e naquela mesma noite, o versículo 22, ele separa em bandos a sua família, os faz passar o ribeiro, um riacho, aquele ribeiro ali, e ele fica só do lado de cá, e ele está perturbado. Ele orou, ele teme, mas há medo no seu coração.
ele não dorme, a sua casa atravessa o ribeiro, e agora ele está só. Mas ao mesmo tempo ele não está só. Há uma companhia com Jacó ali. Em meio à noite escura aparece um outro homem ali. E um conflito é iniciado, uma batalha é iniciada, uma luta é travada, onde há uma disputa de forças, uma medição de forças, durante toda aquela noite. E então Jacó, um lutador desde o ventre, aquele que agarrou o calcanhar do seu irmão, aquele que lutou com homens, ele passou uma temporada com outro enganador, Labão, e houve trapaças da parte de Labão e grande luta de Jacó na casa de Labão, mas Deus foi com ele. Mas então agora Jacó está lutando com esse homem, e o texto diz que ele não podia com esse homem, era mais forte do que ele. Veja o verso, a partir do 24, diz que ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia. O verso 25 diz, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Há uma atitude, o texto diz que o próprio lutador não podia, Jacó é um lutador ferrenho, mas ao mesmo tempo, quando Jacó, ele pede a bênção, também há um reconhecimento da parte de Jacó que aquele não é um homem qualquer. Então ele diz, respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. O homem toca na coxa de Jacó, Jacó percebe algo diferente, algo extraordinário, e ele então pede a bênção àquele homem que ali está, ele pede a bênção, não te deixarei ir se não me abençoares. O homem retruca e pergunta então a Jacó, ele faz uma pergunta confrontadora a Jacó. Meus irmãos, a questão de nomes hoje, ela não tem muito significado. Mas o nome de Jacó tem um significado, no contexto das Escrituras, os nomes têm um significado. E essa pergunta é confrontadora, porque ao perguntar qual é o teu nome, ao responder Jacó, ele está confessando a sua natureza, quem ele é, um enganador. Lutero tem uma frase conhecida que ele diz, não tenho outro nome, senão pecador, pecador é o meu nome e o meu sobrenome. Então, ao perguntar a Jacó qual o teu nome, ele está confrontando, aquele homem estava confrontando a Jacó. E a resposta de Jacó era uma confissão verdadeira. Ele é um enganador. Ele é um pecador. Mas então o seu oponente muda o seu nome e o explica. O oponente muda. Versículo 28, ele diz, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim a Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, Deus se revela a Jacó. A resposta daquele homem revela que ele não era de fato um homem qualquer, mas Jacó que havia lutado toda a sua vida com os homens, desde o ventre, agarrando o calcanhar do seu irmão. Agora ele luta com Deus. Deus se revela a ele. Alguns dizem que aqui é o anjo do Senhor, né? O próprio Cristo, o Logos, o Verbo de Deus pré-encarnado. E nós cremos nisso, e o próprio Jacó testifica disso. Mais na frente ele vai dizer, no versículo 30, ele chama de Peniel, e ele diz, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então, Cristo, há um encontro de Jacó, do patriarca, com o próprio Cristo. Ele o abençoa. Irmãos, na palavra, nas Escrituras, nós vemos que
Em Apocalipse, Cristo é aquele que tem o poder de nos dar um novo nome. Apocalipse 2,17. Ao que vencer, eu lhe darei de comer o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Então, essa mudança de nome não é algo do acaso, mas essa mudança de nome marca de fato uma obra de Deus na vida de Jacó, uma mudança. Deus o chama de Israel. Ele lutou com os homens, ele lutou com Deus. E aquele homem pecador que usava as suas estratégias, a sua força, o braço da carne, ele lutou com Deus aqui em oração, ele pediu a bênção de Deus. Ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele pediu a bênção de Deus, ele se humilhou, Deus o humilhou. Deus estava tratando com ele no decorrer da sua jornada, das suas peregrinações, e agora ele está prestes a entrar na terra prometida. Mas antes de entrar, antes de se encontrar com Esaú, ele se encontra com Deus, Deus o transforma, Deus lhe dá um novo nome. Ele é chamado Israel, ele é humilhado, ele é tocado na articulação da coxa. Deus mostra então para Jacó que ele é um lutador, desde o ventre, mas ele agora lutou com o próprio Deus e obteve vitória. Não porque seja mais forte do que Deus, porque não é, mas porque ele usou de fato dessa graça, e Deus o agraciou por seu amor, por sua graça. Deus se agradou de fato em abençoar Jacó por pura graça e amor, por causa da eleição. Então Jacó ele vence por causa da graça. Embora Deus seja infinitamente superior ao homem em poder, mas Deus o abençoa, Deus se agrada em o abençoar. Então, nesse capítulo, nós temos o acontecimento de 2 noites. Há um encontro com anjos ali em Manaim. Há um encontro com o próprio Deus agora. E então Deus o prepara para que possa entrar na terra, se encontrar com seu irmão. Deus anula a força própria de Jacó. Deus trabalha com ele antes que ele entre na terra. E Deus, irmãos, nesse texto também adverte a nação de Israel. O povo de Israel recebeu o livro de Gênesis, o Pentateuco, no deserto. E o povo, então, poderia aprender aqui que ele não entraria na terra com o braço da carne, com a força da natureza humana apenas, mas ele entraria na terra por causa da graça, por causa da promessa, da bênção de Deus, porque eram eleitos e amados. Então, meus irmãos, a vida de fé, a vida cristã é uma vida de fé. E só pode ser recebida a vida cristã, só podemos entrar na terra pela fé. O Novo Testamento nos mostra que há uma porta estreita, um caminho estreito. O reino de Deus precisa ser recebido como uma criança humilde, que pede humildemente. O adulto, o autossuficiente, o que Jacó era, autossuficiente, dependendo da sua própria capacidade. O adulto não é um modelo, segundo as Escrituras, daqueles que vão entrar no reino dos céus, mas as crianças. Elas são modelo, porque elas dependem, e a maneira então de entrar no reino dos céus é como crianças, e é por isso que é tão difícil para os que têm riqueza, segundo a Bíblia, entrar no reino dos céus. Porque os recursos naturais, o poder mundano, ele nos faz confiar em nós mesmos, naquilo que Deus nos dá, e isso, irmãos, nos coloca distantes do reino. E é por isso que Deus humilha os seus servos.
os faz ver que nada são. E quando Cristo, então, vem a uma alma, ele veio humilde quando encarnou, se humilhou, mas ele ressuscitou, está exaltado, e ele não vem mais humilhado para a alma. E, na verdade, Cristo reina e ele nos chama, e o modo de irmos a Cristo é assim, como crianças, humilhados. Então, irmãos, Deus está operando nesse mundo. Nossa religião não é apenas de experiências, mas Deus é vivo e real. E Ele está chamando os seus eleitos, pela obra do seu Espírito, pela sua palavra. E então, é por isso que devemos, claro, ler bons livros, ouvir pregação, estar em locais onde a palavra de Deus é pregada. Porque Deus está operando nesse mundo e a instrumentalidade dele é a palavra. Também na sua providência, Deus nos leva por caminhos onde ele nos conduz a ele, como vemos na vida de Jacó. Mas ele se revelou a Jacó, a sua palavra, as suas promessas. E por fim, nós vemos também que Deus ele não usa toda a sua força contra nós. Ele tocou na articulação. Articulação para um lutador, a base, as pernas, é onde está toda a sustentação de um combatente, de um lutador. E então, ao tocar na coxa de Jacó, Deus manifestou graça, bondade, ele não o destruiu, mas delicadamente, de modo tenro, Deus tratou com o seu servo e então ele foi marcado. Jacó foi marcado por aquele encontro. Seu nome foi mudado, Deus tratou com ele, e até mesmo uma marca externa e visível foi dada a ele. Ele manquejava quando ele entrou na terra. Que Deus, o Senhor, então, nos ajude, irmãos, a entender que estarmos com Cristo, aceitarmos o chamado de Cristo, de fato, é um chamado à humilhação, a morrermos, como temos visto aqui durante esses dias, e a nascermos de novo, de fato, para uma vida de dependência de Deus. E só assim poderemos entrar na terra prometida, como crianças, humilhados, alcançados pela graça do nosso Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus seja com cada um de nós.